No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Lava Jato finalmente chega a São Paulo, berço do PSDB, e ex-governador e senador José Serra é indiciado por lavagem de dinheiro transnacional. Em novas denúncias do caráter político das investigações, Operação Anticorrupção é acusada de ser braço policial do FBI no Brasil. Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro decide não retomar as aulas presenciais durante a pandemia de coronavírus. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 6 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A última sexta-feira foi pródiga de notícias que desnudaram uma série de situações que nós já denunciávamos há tempos aqui no programa. Primeiro, esse envolvimento de agentes do FBI na Operação Lava Jato, divulgado pelo site The Intercept Brasil e pela agência pública. A respeito desse tema, o jornalista Luiz Nassif vai conversar conosco no programa de hoje. Eu gostaria de ler no nosso espaço editorial a coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada no jornal O Globo de ontem, sobre essa chegada da própria Lava Jato ao berço do tucanato no Brasil, em São Paulo, com essa ação contra o senador e ex-governador José Serra. O título do texto é A Derrocada de Serra e o Declínio do PSDB. Demorou 6 anos, mas aconteceu. Na sexta-feira, a Lava Jato denunciou o primeiro figurão do PSDB de São Paulo. O senador José Serra foi acusado de receber propina da Odebrecht nas obras do Rodoanel. Os repasses somaram 191 milhões de reais em valores atualizados, informou o Ministério Público Federal. Os procuradores dizem ter identificado crimes de corrupção, fraude à licitação e formação de cartel. Como a investigação andou a passos de tartaruga, a maior parte das acusações prescreveu. Mesmo assim, Serra e a filha Verônica foram denunciados por lavagem de dinheiro transnacional. Também na sexta, a Polícia Federal fez buscas em endereços do senador e do ex-deputado Ronaldo César Coelho, que já admitiu ter recebido Caixa 2 na Suíça. A operação recebeu o nome de Revoada. Homenagem singela ao tucano, símbolo do partido que governou o país entre 1995 e 2002. Ex-prefeito, ex-governador e ex-ministro, Serra foi quase tudo, menos o que sempre quis ser. Chegou ao segundo turno de 2 eleições presidenciais, mas foi derrotado por Lula e Dilma Rousseff. Sua derrocada abre um novo capítulo na história de declínio do PSDB. O partido passou incólume pela Lava Jato enquanto pontificava na oposição. Consumado o impeachment, viu sua blindagem desmoronar. Candidato ao Planalto em 2014, Aécio Neves escapou por pouco da cadeia. Os ex-governadores Beto Richa e Marconi Perillo não tiveram a mesma sorte. Até Eduardo Azeredo, precursor do Valério Duto, acabou em cana. Ele havia se tornado um símbolo da impunidade. Denunciado por crimes na campanha de 1998, conseguiu adiar por 2 décadas o encontro com o xadrez. Os escândalos derreteram a imagem da sigla que liderava o coro contra os desmandos do PT. Desiludido, o eleitor que confiou na pureza dos tucanos bateu asas e pousou no ombro de Jair Bolsonaro. Em 2018, Geraldo Alckmin teve míseros 4% dos votos. Foi o pior resultado do PSDB em 8 anos de corridas presidenciais.
Depois do massacre nas urnas, o que restou do partido caiu no colo de um preposto de João Dória. O governador de São Paulo sonha com o Planalto, mas esbarra na pecha de elitista. Há 2 dias, sua mulher disse que não se deve doar marmita aos desabrigados porque eles, abre aspas, gostam de ficar na rua, fecha aspas, e precisam se conscientizar. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não disfarça a antipatia pelo casal. Prefere inflar o balão de Luciano Huck, animador de auditório e aspirante ao salvador da pátria. O PSDB de Dória tem pouco a ver com o Partido Social Democrata de Covas, Montoro e FH. Para marcar a guinada à direita, o governador mudou até o logotipo da sigla. Saiu o tucano e entrou a bandeira verde e amarela, emblema dos seguidores do capitão. Ele ainda franqueou a legenda a dissidentes do bolsonarismo, como o deputado Alexandre Frota e o empresário Paulo Marinho. Em 2022, essa turma enfrentará uma raia congestionada. Apesar de todos os pesares, a direita brucutu se mantém fiel ao mito. Correndo por fora, o ex-juiz Sérgio Moro ameaça dividir ainda mais o campo conservador. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu quero cumprimentar o jornalista Luiz Nassif. Luiz Nassif, bom dia! Salve, Anderson. Um bom dia para você e para todos os ouvintes aí do Faixa Livre. Muito obrigado por participar novamente conosco aqui do Faixa Livre, Nassif. Nassif, essa situação de excepcionalidade que o mundo inteiro vem atravessando com a pandemia do coronavírus e o estabelecimento do chamado novo normal nas relações sociais é amplificada no Brasil por uma gestão irresponsável e incompetente do Executivo Federal, que tem Jair Bolsonaro à frente. Antes de nós nos aprofundarmos em alguns temas, eu gostaria de ouvir a sua avaliação para esse 1 ano e meio de país desde que o ex-capitão do Exército assumiu o poder. Você esperava esse desastre aprofundado? Olha, ninguém acredita no Bolsonaro. As intenções democráticas do Bolsonaro, as intenções de se normalizar, ele não resiste, né? Só para dar um exemplo, ontem, domingo, eu publiquei um xadrez mostrando a inauguração de uma delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Angra dos Reis. Nas últimas semanas, o BOP se instalou lá. O que está ocorrendo lá é uma invasão, já há tempos, das milícias disputando com o Comando Vermelho o controle do tráfico.
As milícias já procuraram cartórios lá para ver como que formalizam aí terrenos e tudo, que a gente sabe que a área de atuação delas é habitação popular hoje em dia e terraplanagem. E quem inaugurou o posto e falou com os policiais lá com familiaridade, como se fossem velhos companheiros, foi o Flávio Bolsonaro, que chegou lá acompanhado de uma comitiva com helicóptero, com segurança, como se fosse o representante do presidente da República. E as milícias estão avançando, e você vê, depois que o Comando Vermelho foi expulso aqui das favelas do Rio, aumentou a criminalidade em Angra dos Reis, as milícias chegam, implantam a paz lá, porque matam os caras lá e passam a normalizar os negócios, e garantem as eleições, porque elas têm a votação, e você tem mais um território brasileiro que é jogado para o controle das milícias, numa ameaça à democracia sem tamanho, e com a presença do Flávio. Então, como é que dá para acreditar? Não tem como. Os vexames no governo é que não cessam de forma alguma, Nassif. Além daquelas situações lamentáveis no Ministério da Saúde e na Secretaria de Cultura, a pasta da Educação sofre com a irresponsabilidade da gestão. Primeiro foi o Abraham Weintraub, uma figura repugnante, que acabou escorraçado do cargo depois de ameaçar os ministros do Supremo e fugiu para os Estados Unidos usando o passaporte diplomático para ficar longe das investigações que correm contra ele. Depois essa situação dantesca com o Carlos Alberto Decotelli, que fraudou o currículo, plagiou a dissertação de mestrado. É muita esculhambação, Nassif. As figuras que entraram aí são demais, né? O segundo ministro, até que um bonachão lá, o almirante aposentado, que era professor da FGV, aliás, a FGV fez um papelão com ele. Ele tem uma fraqueza aí que é compulsão por currículo, né? Então foi interessante que ele colocou, ele tinha lá na plataforma Lattes todo aquele doutorado, mestrado que ele não tinha feito, não tinha completado, e daí ele entra no Ministério, ficou 2 dias e mudou o currículo para ministro da Educação. Daí ele é demitido do Ministério e ele muda o currículo imediatamente, ex-ministro da Educação. E agora tem essa figura daí do Paraná, parece que não vai colar, mas ele se prevalece do desconhecimento da mídia também em relação a temas que saem da economia e da política, dos bordões da economia e da política. Ele é apresentado em alguns debates televisivos como, agora pelo menos é um sujeito que tem um modelo pedagógico aí baseado nas aulas online, que não é modelo pedagógico coisa nenhuma. Não, ele tem diploma porque ele fez mestrado na FEA, fez mestrado em outra área, não tem nada a ver com pedagogia. Ele é um vendedor de equipamentos, é lobista, evidente, deu uma contribuição para o Dória aqui, veio participar do governo de São Paulo tentando colocar a máquina, virou secretário da Educação do Paraná, lobby da Microsoft, colocou a Microsoft, o Office da Microsoft para os professores lá e pegou um curso de educação à distância pequeno, aí muita expressão, aproveitou toda essa questão da pandemia, dos contratos sem licitação para colocar em vários estados, né? E fez uma propaganda do Power BI, da Microsoft, que é escandaloso. A gente já tem denunciado aqui a Microsoft, a maneira que ela tem de entrar nas áreas públicas. Ela pega os representantes dela, eles dão as contribuições políticas aí para adoçar governadores e prefeitos e tudo, depois ela dá desconto nas licenças de uso dos produtos dela, né? Então, digamos, você está sem solução. Ontem eu conversei com algumas pessoas de área de educação, a máquina continua funcionando naquilo que o Weintraub não conseguiu destruir. Então você tem lá a Secretaria de Cursos Superiores e tudo, que é um pessoal dedicado, o que mostra aí, quando você pega esse negócio da saúde, educação e tudo, que nós temos uma área de funcionalismo público técnica aí, muito mais preparada do que esses paraquedistas que chegam com áreas de especialização e desmontam o que está montado, né? E esse episódio da prisão do Fabrício Queiroz, Nassif? Ele foi encontrado lá na casa daquele agora ex-advogado da família Bolsonaro, que já deu inúmeras versões sobre o episódio. Na última quinta-feira, o ex-assessor do Flávio prestou depoimento ao Ministério Público e um dos procuradores disse que, depois do que o Queiroz relatou,
acredita no vazamento daquela operação da Polícia Federal logo após as eleições presidenciais de 2018 a respeito desse inquérito das rachadinhas, que atingia frontalmente os Bolsonaro. Como é que você tem visto esse caso Queiroz, Nassif? Bom, a figura-chave é esse Frederic Wassef, né, que é uma barra pesada, é um sujeito que ele trabalhava aqui em São Paulo em escritórios de advocacia, mas não como advogado, ele trabalhava naqueles trabalhos que a gente vê em alguns filmes americanos. O escritório tem o seu policial de plantão para atuar junto às delegacias, e era o que ele fazia. Inclusive, com relações com o escritório do Santoro, Zé Roberto Santoro, aquele procurador que foi aposentado do Ministério Público Federal por envolvimento com o Serra, montou um escritório que presta serviço para o PSDB, e o Wassef trabalhou com ele até pouco tempo atrás também, né? Até interessante, né? Você vê o jatinho dele e da Cristina Bonner, que é ex-companheira dele lá, foi vendido para o Ronaldo César Coelho. Tem as ligações interessantes aí. Mas o Wassef que é a figura central. Porque ele se aproxima dos Bolsonaro, os Bolsonaros são profundamente ignorantes, só conhecem advogado de porta de cadeia, aceitam ele como o orientador, e ele colocou todo mundo nessa encalacrada, né? Porque não orientou para os filhos e o pai não se exporem aí versões contraditórias na imprensa, saiu falando para todo lado, dando as versões mais estapafúrdias, e é ele que está por trás do Queiroz e do Adriano da Nóbrega. O advogado do Adriano da Nóbrega é o Cata Preta, que foi advogado dele numa ação, da Cristina Bonner, numa ação contra o ex-marido dela. É o mesmo advogado que foi indicado por o Queiroz. O Queiroz se comunicava com o Adriano, ou seja, toda essa parafernália de esconder Adriano, de esconder Queiroz, de montar essas defesas estapafúrdias aí foi do Wassef, né? E agora, quando perceberam a Fria, os Bolsonaro perceberam a Fria, tentam afastar, e ele manda recados ameaçadores. Ele é a figura central, é a figura mais vulnerável aí, porque é um valentão que, exposto a todo esse tiroteio, está numa tremedeira danada aí, em desespero, não sabe o que fala. Ele é a figura central, mais ainda do que o Queiroz. E o Queiroz, o que fizeram nessa operação é um método que é terrível aí, que foi aplicado pela Lava Jato, mas é eficaz, né? Você começa a ameaçar parentes, filhos, esposas e tudo, e o sujeito abre o bico, né? Mas então é Queiroz e o Wassef que são as figuras centrais dessa história. Nassif, quem esteve envolvida em mais uma polêmica nos últimos dias foi a Operação Lava Jato. A coordenadora do grupo de trabalho da Força Tarefa na Procuradoria-Geral da República, a subprocuradora Lindora Araújo, esteve em Curitiba em busca de documentos sigilosos a respeito das ações da Lava Jato nos estados. Isso teria provocado a saída de alguns procuradores da Operação Anticorrupção. A grande questão é que se estabeleceu uma disputa entre a PGR e a Lava Jato. Tivemos também a informação divulgada pelo site The Intercept Brasil de que a Operação Anticorrupção seria um braço policial do FBI no Brasil. Eu percebi que você tem comentado muito a respeito desse tema Lava Jato lá no GGN. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse imbróglio que envolve a operação, repleta de irregularidades desde o seu início, Nassif. Bom, isso é um dos absurdos da Lava Jato, do Dallagnol e outros aí, né? Eles dizem que ela tentou entrar lá, pegar informações sigilosas sem ter autorização judicial. É um blefe, pô. Autorização judicial é se alguém de fora vem buscar informações, e daí tem que ter autorização judicial, mesmo se for alguém, Polícia Federal ou Receita e tudo, querendo informações. A Lindora é a chefe deles, é a coordenadora nacional das Forças Tarefas e da Lava Jato. Dizer que tinha que ter autorização, e não existe isso, ué. Podiam reclamar que ela exorbitou e tudo, mas dizer que precisava ter autorização judicial, isso é uma maluquice, né? E daí usam a imprensa para fazer esse carnaval. E qual é o medo deles? Eles montaram um banco de dados particular. Nesse banco de dados tem muitas ilegalidades. E esse banco de dados permite toda sorte de manipulação. Dizem eles, não, mas se compartilhar esse banco de dados, como que vamos ter segurança de que ele não vai ser utilizado para outros propósitos? E como que a gente pode ter segurança que um banco de dados controlado por um grupo fechado não vai fazer uma má utilização? Digamos o seguinte, você tem lá os advogados, os procuradores que se aposentam, viram advogados.
Advogados de compliance, de quem? De empresas que são alvo da Lava Jato. Eles têm conhecimento das bases de dados. Se a empresa quiser saber brechas aí, como estimular, como incentivar, como melhorar a relação com os investigadores, eles são a ponte. Se as empresas tiverem guerras comerciais contra outros clientes que são referenciados no banco de dados, eles têm o conhecimento. Então o medo deles é esse, porque esse banco de dados é poder. E é poder para fazer o quê? Para esconder o quê? Estão escondendo o quê? Se só eles têm acesso a esse banco de dados, podem cometer toda sorte de estrepulias, porque sabem que não tem um olhar externo sobre eles. Agora, se você compartilha com a Procuradoria, com os procuradores, como tem que ser feito, daí vai expor todos os podres desse período. E esses podres são complicados, não são ilegalidades aí como... um dos pontos centrais que apavora eles é o caso Dario Messer, que não tem nada de política essa investigação. O Dario Messer é o doleiro dos doleiros, o cara mais influente entre os doleiros, ficou imune no Banestado, imune na Lava Jato, pegaram o Youssef, que era um banqueiro menor, deixaram ele de lado, e daí ele só é apanhado quando o Rio de Janeiro entra no pedaço, a Lava Jato Rio, que não tem nada a ver com a Lava Jato Curitiba. Daí eles prendem o Dario Messer, e daí no celular do Dario Messer vem menção a um pagamento de mesada de $15 mil, uma vaquinha dos doleiros, pagando $15 mil mensais aos da Lava Jato. Esse é o medo deles. Você pegando o banco de dados, você vai levantar o que você tinha contra o Dario Messer e vou ter que explicar porque nunca atuaram contra o Dario Messer. Então esse é o problema deles, né? Mas você vê, acabou toda essa onda, aquela blindagem que a mídia tinha. Ontem eu estava vendo... Esses dias eles entraram em programas de televisão, aí o Dallagnol defendendo a posição deles, daí já dão a palavra ao outro lado. E daí você tem os procuradores, os subprocuradores que defendem o novo modelo de segurança, com muito mais argumentos aí. Então eles não têm, acabou a Lava Jato, né? E por que esse modelo centralizado? Porque você tem uma operação, essa operação, a Força-Tarefa, você pega um conjunto de procuradores. Você tem um caso que estoura em Curitiba, daí você tem um procurador que é o titular do caso. No modelo atual, ele monta um grupo de procuradores, delegados, fazem a panelinha, convocam procuradores de outros lados, e daí você tem um conjunto de trabalhos adicionais que eles não têm estrutura para isso. Então amarra tudo. Você tem que atuar em outros estados, tem que convocar procuradores de outros estados que vão sair da atuação dos estados. E veja bem, o combate à corrupção é um combate de toda a área criminal do Ministério Público. Não pode ficar restrito a uma força-tarefa. Então, no novo modelo, eles montam uma central em Brasília, com governança, tem que discutir a governança efetivamente para impedir gavetas lá. E daí, se tem um crime que acontece, tem um procurador estadual lá, que é o regional, que é o titular do caso, ele passa a atuar, daí, à medida que ele vai precisando de mais elementos, ele vai recorrendo à Procuradoria para trabalhos adicionais. Se tem em outros estados necessidade de trabalho, é acionada a Procuradoria Regional do outro estado para fazer o trabalho. Então, de uma forma muito mais precisa, né? Aliás, um dos grandes erros cometidos, mais um dos grandes erros aí pelo governo Lula e Dilma nessa área foi quando permitiram, acho que foi com o Tarso Genro, a descentralização da inteligência da Polícia Federal. Você criou um feudo em cada estado, sem controle. Sem controle e sujeito à manipulação política, como se viu em toda essa campanha do impeachment. Delegados fazendo campanha política, procuradores fazendo campanha política e usando esse poder autônomo que eles ganharam, que é uma maluquice em qualquer organização, seja militar, seja policial, seja Ministério Público, poder absoluto para fazer política, né? Esse é o ponto. Mas parece que agora a Lava Jato finalmente chegou ao berço do tucanato, hein, Nassif? Tivemos na última sexta-feira aquela operação contra o senador José Serra e sua filha Verônica, denunciados por lavagem de dinheiro. A construtora Odebrecht teria pago mais de 27 milhões de reais ao ex-governador de São Paulo para que ele usasse em sua campanha eleitoral e para a liberação de créditos com a estatal Dersa. Você acha que essa operação da Força Tarefa pode ter sido uma resposta a essas últimas denúncias das quais ela tem sido alvo? Não. A Lava Jato São Paulo não tem nada a ver com a Lava Jato Curitiba. O que aconteceu é o seguinte, você criou uma onda favorável
A Lava Jato a favor do impeachment, com blindagem aí total da mídia, blindagem total do Supremo, do Procurador-Geral Rodrigo Janot e tudo. Então essa onda cria blindagens naturais e algumas adesões aí, imorais aí, mas tudo sustentado por essa onda, né? Então vamos pegar o caso São Paulo e Serra. O Serra você começa a investigar, daí levanta dados sobre o Serra. Daí tem que trazer informações da Suíça. Aliás, foi a Suíça que levantou os dados. Daí você faz corpo mole aqui. Daí, como você não tem pressão da mídia, e você sabe que se você avançar, você vai ser incomodado, você cria uma situação de acomodamento. Então, digamos, você demora para pegar as informações. Daí, quando chegou, vamos pegar um caso aqui, escandaloso aqui em São Paulo, Rodrigo de Grandes aqui, um procurador, que a Suíça pediu dados aqui sobre o cartel de trens e tudo, ele guardou na gaveta dele e ninguém incomodou. Quando veio a denúncia lá na frente, ele falou, não, eu esqueci lá. E daí vai para um conselho lá dos procuradores e eles aceitam. Não, coitado, ele esqueceu. Então você errar contra é muito fácil. Você tomar decisão a favor é muito difícil. Então isso vai promovendo um acomodamento. E nos tribunais superiores, as denúncias contra Aécio, contra a Serra, esbarravam no Supremo Tribunal Federal, né? Esse caso do Serra, aí você vê. Em 2016, o Serra, Dilma tinha caído, Michel Temer era o presidente, tinha nomeado a Raquel Dodge como procuradora-geral, opinou pelo arquivamento. Não, já são casos passados já, e o Supremo endossou isso, a Rosa Weber endossou. Então era fácil endossar, porque não tem crítica da mídia. Se fosse alguém do PT e ela endossasse, vinha pau da mídia. Então a mídia vai direcionando, para onde eles podem caminhar, né? E daí o que acontece? Quando agora acaba a era Serra, acabou, não tem mais relevância nenhuma, né? Então a Lava Jato aqui de São Paulo levantou outras operações de 2014. Então fala, olha, aqui teve movimentação de conta, então deixa de ter prescrição. E o Supremo vai tentar derrubar por conta das amizades dele lá com ministros do Supremo, né? Mas eu publiquei aqui um longo xadrez sobre a história do Serra aqui em São Paulo. Os escândalos vêm desde lá de trás, né? Como governador aqui tem outros escândalos. Esse caso Odebrecht aí é peanuts, né, como se diz, perto do que ele já aprontou aqui, inclusive lá atrás, quando ele monta aqui, o caso que começa toda a fortuna da Verônica. A Verônica hoje deve ter 100 milhões de dólares de patrimônio aí. Começa aqui com esse argentino que criou o Mercado Livre. Ele vem para o Brasil, tinha apenas algumas ideias, e daí o Santander compra o Banespa, e com a privatização o Banespa ia perder as contas públicas, que era a maior parte do seu faturamento. Contas, salários de funcionários, contas de prefeituras, contas de governo do estado, né? E ali ele entra em pânico, não. Para comprar o Banespa, ele tinha que ter garantia, porque você tinha muito banco de olho aqui para entrar no Brasil. Por que o Santander conseguiu? Porque ele tinha a garantia prévia de que ia conseguir manter as contas do Banespa. E daí naquele período ele compra, a Verônica assessorava aqui esse grupo de argentino que tinha um pequeno sistema, aí, um banco virtual chamado Pátago, sem nenhuma relevância. E o Santander compra esse pacto, a Patagon aí por 750 milhões de dólares. Uma coisa inconcebível. Evidente que o que estava em jogo não era o sistema da Patagon, mesmo porque o Santander já tinha um outro sistema, o One Bank lá na Espanha, que era um sistema melhor ainda. Ele compra, paga esse argentino, algum tempo depois ele devolve para os argentinos e paga 5 milhões de dólares ou de reais para os argentinos receberem de volta o Pátago, que acabou, não tinha nenhuma relevância. E daí o argentino começa com o Mercado Livre, tendo, agora não mais como assessora, mas como sócia, a Verônica Serra. Daí você fala, esse caso já prescreveu, é possível. Mas todo o processo de lavagem de dinheiro do Serra através dos fundos da Verônica. E lá atrás, eles tinham fundos com o JP Morgan, que era ligado também a esse argentino, que começou a trabalhar lá. Então lá atrás, com condições políticas favoráveis, eles teriam aberto as contas da Verônica para investigar essa lavagem de dinheiro. Você vê o Serra, desde secretário do Planejamento de São Paulo, ele passou a morar numa casa enorme lá perto da Praça Pan-Americana, e essa casa ele dizia que era de aluguel. Em 2001 ou 2002 ele formalizou, ia sair para a campanha política, e ele legalizou a casa
em cima de uma remessa de dinheiro, 5 milhões de reais, que foi mandado para o Brasil pela Verônica Serra, em cima de uma parceria que tinha com a Verônica Dantas em Miami. E o site que ia ser a explosão deles era um site de comércio exterior que conseguiu acesso a todas as contas do país. O Banco Central facultou a eles a abertura de todas as contas do país, que era para usar especificamente para comércio exterior, para empresas de comércio exterior, mas houve um vazamento e a Carta Capital deu uma boa matéria na época aí, e se percebeu que eles tinham conta de todo mundo, até de políticos aí. Como que conseguia isso? Com serra, evidente. Então esse modus operandi de lavar dinheiro através da Verônica vinha com serra, mas ele tinha essa blindagem na mídia. Então daí você vai para o procurador, aquele que não é cúmplice. Ele fala, pô, mas se eu mexer nisso aqui é vespeiro. Vou levar cacete aqui internamente, vou levar cacete da imprensa, o Supremo vai derrubar, então é melhor deixar de lado, né? E foi isso que garantiu essa blindagem para o Serra até hoje. E agora acabou, porque a blindagem acabou, o Serra tinha acabado antes, o PSDB tinha acabado antes, né? Para encerrar, Nassif, dá para prever o futuro desse governo Bolsonaro? Você acha que o ex-capitão do Exército consegue cumprir o seu mandato até o final? Olha, eu acho que ele não chega ao final, não. Ele não chega ao final e por algumas razões. Você tem muita análise política. Você tem dois Bolsonaro a serem analisados. Você tem o Bolsonaro inconstitucional, ilegal, e você tem o Bolsonaro gestor público. O gestor público é um desastre. Ele está desmontando saúde, desmontou educação, é responsável por essa explosão das mortes no país aí. Vai ser condenado lá mais à frente por um tribunal internacional aí por genocídio, ele, os filhos, não vai escapar da prisão lá na frente, mas no presente ele está arrebentando o país, em todos os níveis. Ele e os generais dele lá, colocaram esses generais, não, esses generais são racionais, vão permitir a ele enquadrar, impedir loucura, impedem coisa nenhuma, eles não são generais das Forças Armadas, eles são generais do Bolsonaro. Eles estão endossando as loucuras do ministro das Relações Exteriores, endossando as loucuras do ministro do Meio Ambiente, que estão tornando o Brasil pária internacional, ameaçando o agronegócio brasileiro, ameaçando as exportações brasileiras. Eles endossam tudo. Ontem, sábado, aquela ida deles à embaixada dos Estados Unidos com o Bolsonaro, com aquele embaixador ridículo lá que se veste de cowboy, todos eles lá com aquela situação de abraçado, fazendo positivo com o ministro das Relações Exteriores e mais os ministros militares. Eles são objeto do Bolsonaro, não tem autonomia, não tem dignidade para chegar, não vou participar desse vexame. Você vê, nos Estados Unidos colocaram lá o chefe do Estado-Maior naquele desfile do Trump até a igreja lá em Washington, lá o sujeito percebeu que tinha sido induzido aí a uma armadilha, deu uma entrevista isentando as Forças Armadas disso. Aqui não, são figuras menores. Então, digamos, esse desmonte é o governo Bolsonaro como um todo, é uma ameaça ao país efetivamente. Nós estamos aí a ponto de sermos excluídos aí do mercado internacional, já somos do mercado de turismo por conta dos erros em saúde, investidores ameaçando boicotar o Brasil, entrando em guerra com a China, aí, que é o maior parceiro comercial brasileiro. Então, é uma ameaça em si. Mas vamos pegar, então, isso aí é uma legitimação para o segundo tempo do jogo, que é a questão do déficit, da cassação da chapa. Não é impeachment, é cassação, que daí vem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos já o Luiz Roberto Barroso admitindo que não vai ser decisão política, vai ser uma decisão técnica, e do ponto de vista técnico, o Bolsonaro está condenado. Você tem lá o financiamento de campanha dele, você tem o inquérito das fake news, você tem o filho dele envolvido aí com rachadinha, ele envolvido com rachadinha. Então, pelo critério técnico, ele é condenado, né? Eu acho que ele vai continuar sendo uma ameaça. Essa história do filho aí, ontem, sexta-feira, tem em Angra dos Reis, e celebrado lá, o sujeito que é o representante, vocês têm uma invasão lá da milícia da Zona Oeste, que é a milícia ligada diretamente a ele. Base eleitoral dele, ele abrigava lá, os principais milicianos eram segurança dele, eram tesoureira do PSL. Ele vai lá trazendo o controle da Polícia Rodoviária Federal junto, elogiando lá os caras da Polícia Federal como se fossem velhos companheiros. Ou seja, o poder estatal e o poder das milícias nas mãos da mesma pessoa.
Isso aí não dá para suportar, né? Então eu acho que ele sai, e tem outro ponto, se demora, o Supremo Tribunal Federal, ele coloca um cara dele. Você pega aí o papel desse ministro da AGU, do ministro da Justiça, aí é escandaloso, usando ministros de Estado defendendo posições políticas aí das piores possíveis, né? Então eu acho que ele cai efetivamente. Por que ele não, o que segura ele? O que segura ele é que parte das forças aí anti-Bolsonaro hoje não tem ainda um trunfo para as próximas eleições. Porque, caçando a chapa, você tem um interregno aí de 60 dias presidido pelo Rodrigo Maia, depois tem que ter eleições. E mandato tampão. E esse mandato tampão, quem fizer aí, certamente se reelege depois, porque vai ser apresentado como o salvador do país, impedindo a destruição feita pelo Bolsonaro. E o grande problema é que você não tem as pessoas colocadas, né? Você tem, então, de um lado, pega aí o pessoal do PSDB, centro-direita aí. O PSDB é liquidado aí. Tentam apostar no Huck. O Huck não é um produto pronto. Quem mais que você tem? Pode ser o Rodrigo Maia. E, por outro lado, uma frente que junte todos os partidos, o Rodrigo Maia tem um endosso às políticas do Paulo Guedes que não são aceitas. Por outro lado, você tem uma tentativa agora de desmontar de vez as ilegalidades da Lava Jato, mas se fizer isso pode inocentar Lula, e Lula pode querer sair candidato a presidente. Por outro lado, então esses são... E daí você pega a Globo também, a Globo está nas mãos aí da Lava Jato e tudo, por conta do caso FIFA aí, o escândalo da CBF aqui, que foi levantado na Suíça, não aqui no Brasil, e foi engavetado pelo Ministério Público, né? Então é uma situação que falta o pacto central. Se tivesse um pacto, por exemplo, o Lula garantisse, eu não vou sair candidato à reeleição, eu aceito uma candidatura que seja representativa desse pacto, mas desde que vocês, no plano econômico, estabeleçam uma trégua aí, parem com essa destruição dos sindicatos, parem com essa destruição das políticas sociais. Daí os caras falam, tudo bem, se o Lula não for candidato, já é um caminho andado, mas eu não vou abrir mão aqui de completar essas reformas aí que destroem o mercado formal do trabalho, destroem direitos e tudo, né? Então não tem grandeza, né? Você não tem aquela figura que chega assim. Por exemplo, com o Itamar você teve isso, em certo momento, nas diretas você teve isso, todos os lados reunidos, a democracia é ponto central. Vamos discutir democracia, depois a gente retoma as nossas disputas, né? Aqui você não tem, aqui o mercado não quer abrir mão nem a porrete. Daí vem o Paulo Guedes ontem, essa semana, e faz um discurso, não, nós precisamos fazer uma reforma tributária para taxar dividendos, que era algo que não se colocava na mesa antes, né? Então, todo mundo tentando se posicionar para o segundo tempo do jogo sem encontrar um local adequado. E não encontrando um local adequado, o que acontece? Vamos postergar o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro aí até que a gente consiga se situar melhor lá na frente. E daí deixa o Bolsonaro e ele continua a organização, a ampliação dos espaços das milícias aí, os espaços regionais das milícias. Então é um jogo complicado. Então ele permanece não pelo poder específico dele, mas pela falta de consenso sobre o que será o pós-bolsonarismo. Luiz Nassif, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, te desejar uma ótima semana e um forte abraço. Eu agradeço vocês aí. Eu chamo a atenção, eu estava agora em casa aqui, recebi uma live aí, uma dessas montagens musicais. Não sei de quem que é a música, mas tá lá o Gil, tá o Renato Braz, tá o Chico César, tá o pessoal de Pernambuco, cultura brasileira representada lá e uma música dizendo o seguinte: nós queremos o Supremo julgando, nós queremos o Congresso votando. Isso é um ponto central. Quando eu vejo os discursos antigos aí do Luiz Roberto Barroso, falando que o problema brasileiro era o jeitinho, era o caráter do brasileiro, eu comparo o caráter do artista popular com o caráter da elite jurídica a qual pertence o Luiz Roberto Barroso. Historicamente, quem defendeu sempre a democracia e tudo foram os movimentos, as classes com menor poder aquisitivo, menor poder político, porque só através da justiça e do direito e da política correta era possível você ganhar migalhas de direito.
migalhas de direito. A Constituição foi um enorme passo lá atrás, graças ao Mário Covas, ao Ulisses, Tancredo. Foi um enorme passo lá atrás ao permitir isso. Então, quem defende a democracia, quem defende o Supremo, são esses setores organizados, sem força política, e querem entrar no jogo político para a defesa dos seus direitos. E é dessa defesa dos direitos que você consegue montar a democracia. Quando você olha lá para cima, para o andar de cima, pega Supremo, pega Barroso, pega outros, o que eles fazem? Vão de acordo com o vento. Então o vento agora é a favor de medidas do progressismo. Daí vai o Barroso, defende até aquele italiano aqui que estava procurado pela justiça por mortes na Itália. Fica o homem do bem, o homem do progressismo. Você pega o Edson Fachin, advogado trabalhista, advogado de movimentos sociais, advogado do MST. Daí os ventos vão para o outro lado. Agora tem que usar o punitivismo para afastar qualquer tentativa de direitos sociais. Eles vão para o outro lado e se tornam os mais punitivistas. O Barroso diz que não tem que ter, tem que flexibilizar para as empresas, tira direito trabalhista, exagera, mente na questão penitenciária, mente na questão das ações trabalhistas e tudo, porque agora os ventos estão para aquele lado. Agora ele volta a defender aqui, os índios, volta a defender os pobres, os negros, porque os ventos voltaram para cá. Então, digamos, essa é a desgraça brasileira. Essa é a desgraça brasileira, que você não tem um caráter público, né? Os valores, aquelas figuras referenciais. Que quando você começa a ir muito para a direita, fala, gente, os valores estão aqui. Quando você começa a ir muito para a esquerda, os valores estão aqui. E não são de direita e esquerda, são valores ligados a princípios, a direitos. Nenhum direito pode ser recuado, né? Então, quando você vê esse live aí, você vê essa defesa da democracia, da tolerância e tudo, você fala, ué, o grande problema do Brasil é que esse caráter que emerge da sociedade, e não digo da sociedade como um todo, não, porque você tem as bestas feras que atuam aí em torno do bolsonarismo, que vem das profundezas. Por quê? Porque você enfraqueceu fundamentalmente os movimentos e os partidos políticos. Então, mas digamos, é dessa alma do povo expressa nos artistas populares, na MPB, nos cânticos, nas rodas pernambucanas, nas rodas do sertão, na moda de viola, que você vê esses valores da solidariedade, da defesa dos mais fracos, dos princípios morais que são a base da formação, deveriam ser a base da formação dos partidos políticos, da consciência nacional. Então temos um grande trabalho de redemocratização pela frente, mas o ponto central é abrir espaço para os movimentos da sociedade, sejam as ONGs empresariais, sejam os movimentos sociais, porque a grande vitalidade vem deles. A grande vitalidade aí de pessoas que se organizam para defesa dos direitos, para solidariedade. É esse o Brasil que nós queremos. Um grande abraço para vocês aí. Conversamos aqui com o jornalista Luiz Nassif. E eu já cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro-Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvinte, bom dia todo Faixa Livre. Estamos aí para mais uma vez debater e discutir o momento que nós estamos vivendo. Oswaldo, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Oswaldo, diante dessa reabertura irresponsável das atividades no Rio de Janeiro e a pressão que vocês do setor de educação vêm sofrendo para retomar as aulas, o Simpro-Rio realizou uma assembleia virtual unificada no último sábado para debater justamente o retorno presencial das atividades letivas. Eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes o que ficou resolvido nessa assembleia e qual é a opinião do Simpro-Rio a respeito dessa volta às aulas. Anderson, a Assembleia deliberou a proposta que a diretoria levou para a Assembleia. Qual é a proposta? A proposta é que o prefeito Marcelo Crivella fez um decreto que o retorno das aulas particulares de forma gradual, vão começar no dia 10 de julho, ou 15 de julho, como ele falou em outro momento, mas o decreto está dizendo lá a partir do dia 10 de julho. Então a Assembleia debateu e discutiu e deliberou sobre a questão que é impossível nesse momento a gente voltar às aulas. Os órgãos governamentais e sanitários do país e do Rio de Janeiro afirmam que não tem condições de retorno. Então o que a Assembleia aprovou? A Assembleia aprovou que
não ao retorno às aulas presenciais neste momento. Continuaremos com o ensino remoto. Deliberou que, caso as autoridades sanitárias divulguem, assinem e deliberem que há segurança na volta às aulas, evidentemente os professores vão voltar, com a criação de um protocolo de saúde com muita segurança ao nosso retorno, ao retorno dos professores, dos alunos, de toda a comunidade escolar. Foi isso que a nossa Assembleia decidiu e apontou também uma nova Assembleia para o dia 1º de agosto. Caso haja necessidade, a direção do Simpro Rio tem autorização para convocar antes do dia 1º de agosto. Então a deliberação foi essa. Neste momento, não há condições para a volta às aulas, conforme os órgãos de saúde informam para a sociedade. De que forma, Oswaldo, os diretores das escolas particulares têm pressionado os professores para que retomem as suas atividades presenciais? Como se dá essa coação? A partir do momento que o prefeito colocou o decreto de reabertura a partir de 10 de julho, as escolas particulares já estão comunicando à comunidade escolar e pressionando, evidentemente, todos, principalmente os professores, para o retorno às aulas, convocando até professores, né? E a convocação não pode acontecer, porque até a proposta do prefeito, ela colocou uma questão de voluntário, se o professor puder ou quiser ir, sobre a questão de insegurança. Essa foi a proposta do prefeito, que está lá, inclusive, no decreto, que nós até discordamos nesse aspecto, porque a gente sabe que não existe trabalho voluntário. A relação de trabalho entre o patrão e o empregado é uma relação de contrato de trabalho. Ele não pode se negar a trabalhar, caso seja convocado, né? E o prefeito até entendeu isso, mas botou lá no decreto a questão do trabalho voluntário. Então, com base nisso, a gente até está decretando essa greve que enfatiza que nós vamos continuar trabalhando no ensino remoto, mas não vamos fazer o trabalho presencial. Embora nós somos a favor na educação básica da educação presencial. Não existe educação remota, né? EAD na educação básica. Nós somos contra, né? Nacionalmente, os professores são contra. Mas, devido à pandemia, para dar totalmente apoio aos estudantes, para dar esse apoio importantíssimo, tanto no sentido afetivo como no sentido dos conteúdos, a gente acha que tem que trabalhar nesse momento e por isso nós estamos trabalhando e deliberamos por isso em Assembleia anteriormente. Mas nesse momento a pressão é essa, é convocação, colocar o professor numa situação difícil, você tem que voltar porque os alunos estão aqui, os alunos estão precisando de você. Então é esse tipo de pressão que está ocorrendo e vai aumentar, porque a partir do momento em que realmente, embora o prefeito coloque que está sujeito à alteração, então ele decretou, mas pode voltar atrás. Então, nesse momento, evidentemente, a pressão continua e vai, né, mais na frente aumentar. Tem uma nova reunião com a prefeitura, provavelmente na quarta-feira, com a secretária e com o prefeito, provavelmente, para vamos discutir, né, esse planejamento de retorno e a data possível de retorno. A gente defende que não é o momento com base científica, com base no que foi colocado pelas instituições do Rio de Janeiro que analisam o quadro. Se até lá o quadro mudar e toda a pandemia diminuir de contágio, tiver condições de volta, é óbvio que a gente vai voltar. A Assembleia colocou o seguinte: só volta se tiver condições sanitárias, onde os órgãos responsáveis por essa informação dê autorização para o retorno. Se não tiver autorização sanitária, a gente não volta. Parece que já aconteceram demissões de professores por conta dessa pressão das direções das escolas. Vocês do Simpro Rio vão agir de alguma maneira para reverter essas demissões? Vocês pensam em acionar a justiça, por exemplo? As demissões vêm ocorrendo desde o início da pandemia, né? Começaram a ocorrer demissões. Aí depois veio a medida 936, algumas instituições utilizaram a medida 936, aí nesse momento ela não pode demitir. Mas as demissões estão ocorrendo por diversos fatores. E é óbvio
que essa pressão faz com que os professores que não queiram voltar também são pressionados e possa ser demitido. Embora até o prefeito falou que esse decreto é que o professor que não quisesse voltar não seria demitido, mas não existe uma lei que proíba uma empresa de demitir alguém. O sindicato está preparado, organizado para entrar na justiça para qualquer professor que seja demitido que queira entrar na justiça. Né? O professor foi demitido de forma totalmente injusta, como a gente está vendo, e quer entrar na justiça para ser reintegrado, o sindicato tem o corpo jurídico que está dando todo o apoio. Então nós estamos comunicando à categoria que queira, né, ser reintegrado para entrar na justiça com base na questão referente à perseguição no momento de pandemia, caso ele não queira retornar por insegurança da sua situação de saúde, caso ele possa até vir falecer. Então, o Simpro Rio está com todo o corpo jurídico preparado para isso. Agora, as escolas têm condições de atender às medidas de afastamento social determinadas para garantir a segurança dos alunos, Oswaldo? Como seria essa adaptação para a retomada das aulas? O retorno às aulas com os protocolos que estão sendo feitos, são protocolos rígidos, né? É muito difícil para a escola ter o controle sobre isso, né? É muito difícil. Caso volte, caso retorne com base nesses protocolos, é uma dificuldade muito grande. Muitas escolas não têm condições nenhuma, estão dizendo que tem, mas não tem, a gente sabe disso que não tem, né? Mas eles vão afirmar que tem condições, mas a gente sabe que isso é quase impossível. E os especialistas em educação, principalmente na área de educação infantil, creche, educação infantil, né, e ensino fundamental 1, dizem que é impossível você administrar uma aula com distanciamento entre crianças. É impossível. Os maiores, até possibilidade. Os pequenos, como eles falam, é impossível. Então, realmente, é uma dificuldade muito grande. Nós sabemos que nós temos um histórico de escolas com turmas cheias de alunos. Constantemente com um grande número de alunos por turma. Vai fazer divisão, ou não vai fazer divisão? O protocolo diz que tem que fazer divisão. As escolas vão cumprir isso tudo? Vai ter fiscalização sobre isso? Então é uma situação muito difícil, é muito complexa essa questão, a gente sabe que é muito difícil, a gente entende a dificuldade, por isso que a gente pensa que o retorno às aulas só deve existir com total segurança e mesmo assim de forma gradual e mesmo assim com todos os protocolos de segurança. Mas as escolas bem preparadas. E as escolas também têm que ter muita orientação para isso, né? Muita orientação, para não ficar uma coisa muito desproporcional e largada. Como a gente está vendo agora, liberados os restaurantes, as pessoas não obedecem, cada um acha que isso é uma gripezinha, quando na verdade isso é uma doença muito séria. Então é uma realidade que nós temos que enfrentar, né? Então a gente acredita que vai ter muita dificuldade. E tem um detalhe importante, que não é um detalhe, é uma coisa muito importante, que o gestor da escola ele é responsável civil e criminalmente caso aconteça alguma coisa dentro da escola que ele não consiga controlar. Ele é o responsável. E aí é o termo que ele tem que assinar nos protocolos que está sendo preparado pela prefeitura. Então, é muito sério essa questão. Para encerrar, Oswaldo, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse imbróglio recente no Ministério da Educação, com o ministro fraudando currículo, outro que fugiu para os Estados Unidos usando passaporte diplomático. Isso é bem a cara do governo Bolsonaro, você não acha? É uma vergonha, né? O nosso país ultimamente tem demonstrado para o mundo, né? Infelizmente, tem passado algumas vergonhas internacionais e nacionais. Essa é uma delas, né? É um ministro que ficou alguns dias, nem tomou posse, mas foi colocado, né? Saiu no Diário Oficial. A informação hoje na imprensa, não sei se é verdade ou não, que ele até já colocou esses 5 dias que ele ficou no ministério como ministro, quer dizer, botou no currículo dele, como atuou como ministro. Veja, então isso é lamentável. Eu não conheço o professor, conheço algumas pessoas que conhecem o professor, né? Alguns professores que trabalharam com ele, essas pessoas diziam que era uma pessoa séria, né? Mas não mostrou seriedade nem muito menos ética, né? Então o nosso currículo que nós fizemos tem que estar ali, não pode ser hipótese,
Tem que ser aquilo que ele fez, que ele construiu e que ele foi avaliado e tem seus títulos. Esse governo, a gente pode falar assim, não é governo, né? É um total desgoverno. Ele mesmo, quando assumiu, falou que ia destruir tudo que foi construído. Então, um governo que a primeira fala dele é destruir o que foi feito no país, quer dizer, então é destruir, não é construir. Um governo que entra para destruir, você vai esperar o que de um governo? Seja em qualquer área. Na nossa área de educação, até agora não tivemos ministro da educação. Não existe nenhum projeto da educação nesse país. O que existe é a destruição que foi construído pelos outros governos. É isso que acontece no Ministério da Educação. Conforme o governo atua na destruição do país como um todo, e também os ministros da Educação também trabalharam para destruir todas as atividades, todos os projetos da educação nesse país que foram construídos, bom ou mal, bem ou mal, em situações diferenciadas, mas é isso que eles vieram. Eles vieram para destruir a sociedade democrática. Infelizmente, nós ainda não tivemos acúmulo de força, a sociedade ainda não conseguiu se fortalecer totalmente para tirar esse governo e pedir eleições diretas e eleger um outro governo, onde um governo realmente represente o povo brasileiro, porque esse não representa. Esse representa o capital e representa uma série de pessoas que votaram nele e continuam apoiando, que não tem respeito nenhum pela humanidade. São umas pessoas totalmente intolerantes, desrespeitosas, que em nenhum momento desse governo faz críticas a ele. Tudo que esse governo faz, eles batem palma. Então essas pessoas realmente não podem ter o respeito do restante da sociedade. Oswaldo Telles, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista aqui para nós do Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um abraço. Agradeço mais uma vez o convite e vamos ter que, a partir desse momento, explicar muito bem essa nossa greve. Então, é uma semana de explicação para a categoria, é uma greve que a gente vai continuar trabalhando com o ensino remoto, mas nós não vamos aceitar qualquer decreto que não tenha base científica para um retorno seguro às aulas presenciais. Então, agradeço mais uma vez o convite, um abraço a todos, aos ouvintes, vamos em frente, vamos à luta, que esse momento pede muita luta e muita democracia. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro-Rio, Oswaldo Telles. E vamos encerrando agora a edição do programa Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem conosco em mais uma edição do programa aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM. Um abraço a todos e até amanhã!